Fala galera, tudo bem com vocês? Me chamo Juan Cleuson, sou acadêmico de medicina da Universidade Federal do Acre e também ligante do projeto Alfa Rio Branco. E hoje eu falarei com vocês sobre o tema choque, que é uma situação bem recorrente no trauma. Antes de começar, já adianto para vocês que eu não me aprofundarei muito nessa temática. Na verdade, a gente busca aqui ser bem objetivo para que o máximo de pessoas possam entender de alguma forma esse conteúdo. Com isso, eu busquei separar essa aula em 4 objetivos. O primeiro objetivo nosso dessa aula é definir o que é choque. O nosso segundo objetivo dessa aula é saber os tipos de choque. O nosso terceiro objetivo vai ser entender a fisiopatologia do choque. E por último, nosso último objetivo, a gente vai classificar o choque hemorrágico, que ele é o mais comum no trauma. Então, pessoal, a gente vai definir o que é choque. Então, choque, pessoal, não tem nada a ver com eletricidade. Ou seja, quando a gente era pequeno, sem querer colocou o dedinho lá na tomada e tomou aquela corrente elétrica pelo corpo. Não, a gente não está falando desse tipo de choque. O choque que a gente está falando, na verdade, é o choque clínico, em que, de uma maneira bem resumida, a gente pode definir como uma má perfusão tecidual. Ou seja, não tem sangue chegando onde deveria chegar. E esse sangue é importante porque ele carrega oxigênio. Então, esse oxigênio, juntamente com a glicose que a gente adquire em nossa alimentação, a célula vai pegar esses dois elementos desses dois elementos ela vai conseguir gerar energia, o famoso ATP. E sendo essa energia fundamental para o bom funcionamento das células de todos os nossos órgãos. Ou seja, o oxigênio acaba sendo indispensável para o bom funcionamento do nosso corpo. Ou seja, se não tem oxigênio, não funciona da maneira correta. Então, em situação de choque vai acontecer o seguinte: vai faltar oxigênio, a célula vai ter que, de alguma forma, gerar essa energia sem ter oxigênio, porque não tem oxigênio. O paciente está em choque. Então, ela vai utilizar outro mecanismo para gerar energia, gerar ATP sem oxigênio, porém esse outro mecanismo vai levar a uma cadeia de problemas, como morte celular, disfunção de múltiplos órgãos, e se isso persistir por muito tempo, vai levar o paciente ao óbito. Outra coisa, pessoal, que precisa ficar claro, e eu botei aqui para a gente não confundir, que talvez algumas pessoas ainda não tomam isso como verdade, é que choque é diferente de hipotensão. Hipotensão, para quem não sabe, é a famosa pressão baixa. Isso porque podemos ter pacientes chocados que não estejam hipotensos e vice-versa. Pacientes que são hipotensos naturalmente ou estão fazendo uso de alguns medicamentos e não estão chocados, entendeu? Então, ressaltando novamente, quando a gente fala de choque, a gente quer demonstrar que o problema fundamental é a nível celular. Ou seja, está ocorrendo hipóxia, em que a oferta de oxigênio para os tecidos estão inadequada. Então, o recado fundamental desse slide aqui, que vocês devem saber, é que em um diagnóstico de choque, você não deve olhar exclusivamente se o paciente está com uma pressão baixa. Na verdade, a hipotensão é um dos parâmetros que você deve avaliar. Tem outros parâmetros também, que você tem que avaliar, como frequência cardíaca, diminuição da diurese, dentre outros parâmetros. Tudo bem? Então, galera, para exemplificar para vocês aqui, essa balança vai ajudar a gente a entender melhor. Então, vamos lá. Fundamentalmente, uma situação normal, vocês aí do outro lado da telinha, juntamente comigo, estamos com a oferta de oxigênio e o seu consumo adequado, como podemos ver aqui na imagem. Ou seja, as nossas demandas metabólicas elas estão adequadas à nossa oferta de oxigênio. Ou seja, os nossos batimentos cardíacos, a nossas hemoglobina, o oxigênio que a gente está retirando do ambiente,
tudo isso está corroborando para a oferta adequada desse oxigênio aos nossos tecidos. E os nossos tecidos estão funcionando muito bem, obrigado. E isso a gente representa o quê? Por meio de uma balança em equilíbrio. Agora, contudo, se alguém entrar em choque, a balança já vai pender para um lado. Então vamos lá. A primeira coisa que vai ocorrer é o aumento do consumo de oxigênio quando uma pessoa está em choque para aquela região específica, ou seja, onde há uma hipoperfusão primeiramente, onde apareceu, né? Assim, as demandas metabólicas elas irão aumentar e frequentemente então você vai ter uma queda de oxigênio. Então, essa situação a gente chama de disóxia. E aí a gente pode representar então como uma balança em desequilíbrio. Então, quando o paciente chega nessa situação, é preciso que se realize uma intervenção médica para que o paciente não possa vir a óbito. Tudo bem? Agora, pessoal, a gente vai falar sobre os tipos de choque. Então, o primeiro choque que a gente vai falar é o choque hipovolêmico, que é um choque que é hipo, pouco, volêmico, volume, ou seja, é um choque por perda de volume. Então, principalmente temos o choque hipovolêmico, que é o choque hemorrágico, é um tipo de choque hipovolêmico, que é o mais comum no trauma, é o que mais mata também. Mas também podemos ter um choque hipovolêmico causado pela desidratação, seja por uma insolação, sudorese ou uma diarreia excessiva. Podemos também ter um tipo de choque hipovolêmico. Nessa imagem aqui, vou até aproximar para vocês, podemos ver como funciona normalmente nosso sistema cardiovascular. Ou seja, aqui temos a veia cava carregando sangue, que cai no átrio direito, vem para o ventrículo esquerdo, o sangue vai para a circulação pulmonar, faz o processo de hematose, volta por meio da veia pulmonar para o átrio esquerdo, do átrio esquerdo vem para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo vai ser ejetado para todo o corpo. Essa é uma situação normal do nosso sistema cardiovascular. Porém, no choque hipovolêmico, como falei para vocês, ocorre porque tem pouco volume. O que vai acontecer é o seguinte. Agora, podemos ver aqui na imagem que por ter pouco sangue, podem ver que o volume do sangue está na metade. Aqui, ó, bem aqui vocês podem ver, está na metade da capacidade do vaso sanguíneo. Isso está o que? Representando uma diminuição do nosso fluxo. E essa diminuição do nosso fluxo, o que vai acontecer? Não vai ter oxigênio sendo ofertados para nossas células dos nossos órgãos, dos nossos tecidos. Ou seja, a falta de volume intravascular em que perdemos para o meio externo. Esse é o choque hipovolêmico. Então, galera, o outro tipo de choque que a gente tem é o choque do tipo cardiogênico. Ou seja, nesse tipo de choque, aqui vai ser uma falha na nossa bomba cardíaca, ou seja, no nosso coração. E isso pode ocorrer devido, por exemplo, a uma lesão direta na parede do coração, uma lesão contusa, uma lesão perfurante, ou então mesmo um infarto agudo do miocárdio, onde eu perco a irrigação para boa parte do miocárdio, que vai gerar então uma hipocontratilidade. Assim não vamos ter sangue chegando, não vamos ter sangue sendo bombeado no nosso sistema circulatório. Então a gente pode ver na imagem aqui, no choque cardiogênico, que o xizinho aqui, ó, aparece no coração, ou seja, na nossa bomba cardíaca, mostrando que o coração falhou como bomba. Então podemos ver aqui que na situação normal, no nosso sistema cardiovascular, podemos observar as flechinhas que representam o nosso fluxo sanguíneo. Já aqui no choque cardiogênico, podemos ver que essas flechinhas sumiram. Por quê? Porque o coração, como bomba, não está conseguindo bombear o nosso sangue ao longo do nosso sistema cardiovascular. Então, aqui
Aqui, antes de eu passar adiante, vocês têm que saber que aqui é causa intrínseca no próprio coração, no choque cardiogênico. Porque o próximo choque que a gente irá falar, que vai ser o choque obstrutivo, as causas vão ser extrínsecas. Então, galera, o outro tipo de choque que a gente tem é o choque do tipo obstrutivo. Algumas literaturas colocam o choque obstrutivo sendo um subtipo do choque cardiogênico que a gente abordou anteriormente. Então, esse choque, diferente do choque cardiogênico, ele aqui vai ser vão ser por causas extrínsecas ao coração, ou seja, a nossa bomba. Ou seja, isso vai ocorrer o quê? Em um tamponamento cardíaco, em um pneumotórax hipertensivo. Por que causas extrínsecas? Porque vai ter algo ao redor do coração que está fazendo pressão nele, que vai impedir, por exemplo, que o sangue consiga chegar nesse coração. Como vocês podem ver aqui na imagem, ó, aqui que eu aproximei para vocês, tem algo que está obstruindo os vasos, entendeu? Por isso que os X aqui estão nos vasos, ó. Ou então mesmo tem algo que está ou então mesmo tem situações de estar pressionando muito o coração em que ele não vai conseguir se encher na diástole e nem contrair adequadamente na sístole. Então, esse tipo de choque a gente chama de obstrutivo, ou seja, são causas extrínsecas ao redor do coração que vai causando problema na nossa bomba, que é o coração. Então, causas externas causam falha na nossa bomba. No cardiogênico, causas internas causam falha na nossa bomba. Então, é importante vocês saberem diferir essas duas coisas. Então, a gente já falou de 3 choques. Do choque hipovolêmico, do choque cardiogênico, do choque obstrutivo. E agora a gente vai falar do 4º tipo de choque, que é o choque distributivo. O choque distributivo, ele vai causar uma vasodilatação excessiva nos nossos vasos sanguíneos. E isso vai ocorrer uma distribuição anômala do fluxo sanguíneo. Ou seja, vamos aqui na imagem, para ficar mais claro para vocês aqui. Vou aqui na imagem, mostrar na imagem para vocês. Vocês podem ver aqui que o nosso vaso, ó, vocês podem ver nesse pontilhado aqui, ó, o vaso, numa vasodilatação, ele vai aumentar de calibre. Ou seja, ele era desse tamanho, aumentou de calibre, ficou desse tamanho. Ficar exemplificando para vocês aqui. O problema é que quando o vaso ele aumenta de calibre, o sangue ele tende a ficar estagnado ali dentro do vaso. Ou seja, a pressão vai diminuir e não vai ter o fluxo sanguíneo adequado. Ou seja, o órgão que estava logo ali na frente, esperando esse sangue chegar, esse órgão vai ficar esperando. Porque o sangue está estagnado lá, entendeu? Então o sangue não vai chegar. E aí, dentro do choque distributivo, podemos ter três tipos de choque, que é o choque neurogênico, que é o que ocorre normalmente em trauma, dos choques distributivos que citei aqui, que pode ser um choque medular, uma secção do sistema nervoso simpático, em que o vaso perde o tônus muscular, ou seja, ao invés de ocorrer vasoconstrição, ocorre vasodilatação, ou seja, como eu já falei, o sangue vai ficar estagnado, ou seja, vai ter perda de pressão e perda de perfusão o paciente. Temos o choque anafilático. O choque anafilático ele vem de alergias, ou seja, a alergia vai causar uma inflamação disseminada nas paredes desses vasos, em que com isso vai aumentar a permeabilidade vascular e aí o paciente vai perder bastante líquido para o terceiro espaço. E também temos o choque séptico. A diferença entre o choque séptico e o choque anafilático é que o choque anafilático ele é de origem de uma hipersensibilidade, de uma alergia, e que vai causar inflamação. Já o choque séptico, que praticamente vai ser a mesma coisa do choque anafilático,
Vai diferir dele porque no choque séptico, a sua origem, que vai causar essa inflamação disseminada nos vasos, vai ser uma origem infecciosa. Então, nós temos então os 4 tipos de vasos que eu falei aqui para vocês. O choque hipovolêmico, o choque cardiogênico, o choque obstrutivo e o choque distributivo. Beleza? Então, continuando a nossa aula, aqui nesse próximo slide, iremos perceber que o choque neurogênico ele vai ter uma manifestação clínica diferente dos outros choques que eu citei anteriormente. Podemos ver nessa tabela aqui, que eu retirei do PHTLS 8ª edição, que o choque hipovolêmico e o choque cardiogênico, e aqui nesse cardiogênico também se encaixa o choque obstrutivo, pois como eu já falei para vocês, algumas literaturas, como o próprio PHTLS, considera o choque obstrutivo como tipo de choque cardiogênico. Percebemos que nesses tipos de choque aqui, esses hipovolêmico, cardiogênico e obstrutivo, o paciente vão ter uma clínica igual, né? Vão ter uma pele fria e pegajosa, ambos terão uma cor de pele pálida e cianótica, terão pressões arteriais reduzidas, terão níveis de consciência alterado, terão tempo de enchimento capilar lento, como podemos ver aqui. Em contrapartida, quando a gente está falando de choque neurogênico, clinicamente a gente terá igual mesmo só as pressões arteriais que estarão reduzidas, né? Como vocês podem ver aqui. Porém, os outros parâmetros vão ser bem diferentes entre choque neurogênico e os outros tipos de choque. Em que no choque neurogênico teremos uma temperatura, uma qualidade de pele quente e seca, teremos uma cor de pele rosa, as pressões serão iguais, como já falei, o nível de consciência do paciente é lúcido e o tempo de enchimento capilar do paciente vai estar normal, como podemos ver aqui na tabela. Tudo bem? Então é importante ressaltar aqui que o paciente em choque neurogênico vai ter uma clínica diferente dos outros tipos de choque. Dando prosseguimento então à nossa aula, a gente então agora irá falar sobre a fisiopatologia do choque, em que na fisiopatologia do choque a gente vai ter mecanismos compensatórios e mecanismos não compensatórios ou mecanismos descompensatórios. E esses mecanismos compensatórios são uma maneira de o corpo tentar compensar os problemas que o choque está causando naquela vítima. É uma maneira de o corpo que encontra de se adaptar àquela nova situação. E basicamente nos mecanismos compensatórios que eu irei abordar primeiramente nesse slide, temos 3, que são as suprarrenais, o sistema hipotálamico hipofisário e o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Primeiramente irei falar sobre as suprarrenais. As suprarrenais, elas vão ser responsáveis por ativar o sistema nervoso simpático e com isso vai ter a produção de catecolaminas, ou seja, adrenalina e noradrenalina. Já que está faltando sangue, essas substâncias elas vão permitir aumentar a contratilidade cardíaca, ou seja, a bomba vai aumentar a sua força de distribuição, vai ter um aumento da frequência cardíaca, ou seja, vai aumentar a velocidade de distribuição, já que não tem sangue, né? Além disso, o sistema simpático vai causar uma vasoconstrição periférica, ou seja, ele vai tentar garantir sangue, ou seja, o pouco sangue que já tem, ele vai tentar garantir sangue para os órgãos nobres, ou seja, que são coração, cérebro e pulmão. Já no sistema hipotálamo hipofisário, vai realizar o quê? Vamos ter a secreção do hormônio ADH, que é o hormônio antidiurético, né? Não sei se vocês já ouviram falar, em que ele vai atuar lá nos túbulos contorcidos renais, e ele vai ser responsável o quê? Por promover a reabsorção de água, assim vai suspender no paciente a vontade de urinar, já que o paciente já está com pouco volume, ou seja, já está com pouco volume, o ADH ele vai tentar segurar o máximo possível de volume para que o paciente não perca
volume para o meio externo. Além disso, ele também vai causar também a vasoconstrição periférica também. Vai ser importante também para isso. E por último, temos o sistema renina-angiotensina-aldosterona, em que a aldosterona ela vai ser responsável por reabsorver o sódio. Ela vai fazer a reabsorção de sódio nos níveis dos rins, né, nos túbulos contorcidos. E isso vai ser importante porque o sódio, quando ela reabsorve o sódio, faz a reabsorção de sódio, o sódio ele vai aumentar a osmolaridade do sangue. Quando se aumenta a osmolaridade do sangue, isso vai permitir atrair mais líquido para o corpo. Com isso, vai impedir então uma perca de líquido. Ou seja, nós estamos aqui tentando evitar uma perca de líquido. Além disso, a angiotensina 2 também vai fazer o quê? Uma vasoconstrição periférica. Perceba que esses três mecanismos aqui que eu citei, basicamente, para compensar, eles vão basicamente fazer o quê? Reter líquido, para não perder para o meio externo, aumentar a contratilidade e frequência cardíaca e realizar então o quê? Vasoconstrição periférica. Então, essas são a maneira dos mecanismos compensatórios proteger a vítima do choque, ou seja, que se agrave o quadro. Tudo bem? Então, em contrapartida aos mecanismos compensatórios, teremos os mecanismos descompensatórios ou não compensatórios. Já adianto para vocês que os mecanismos descompensatórios não são só 3, são muito mais que 3, só botei de uma maneira bem resumida aqui para vocês, e eles são muito mais que os mecanismos compensatórios. E eu só irei citar alguns deles aqui. O primeiro mecanismo descompensatório é uma intensa vasoconstrição. Aí você me pergunta por quê? Vamos lá. Os três mecanismos compensatórios anteriores que citei, eles vão causar a vasoconstrição como uma espécie de defesa, né? Porém, chega um momento que aquela vasoconstrição se torna tão intensa que ela vai causar isquemia em órgãos não nobres, ou seja, aqueles órgãos que tolerariam mais tempo a isquemia, entendeu? Mas quanto mais esse tempo passa, esses órgãos vão perdendo essa tolerância, então eles vão começar a isquemiar esses órgãos não nobres. E isso também vai resultar também em uma resposta inflamatória, ou seja, uma inflamação disseminada. Além disso, a falta de oxigênio ela vai ser responsável por causar a acidose metabólica. Por quê? Porque a falta de oxigênio, como eu já falei para vocês, a célula vai ter que encontrar outra forma de gerar ATP, gerar a energia dela. E ela vai fazer isso por meio da respiração anaeróbica, ou seja, um processo de fermentação. E isso vai levar a geração de ácido lático. Isso vai gerar ácido lático, em que se esse ácido lático se acumulando no organismo, vai diminuir o pH do organismo e o nosso corpo não consegue metabolicamente, em ambientes muito ácidos, funcionar bem, entendeu? Então, isso vai levar a um quadro de acidose metabólica. Além disso, essa acidose metabólica, dentro desse quadro de acidose metabólica, vamos ter um agravamento de um quadro de coagulopatia. Ou seja, vamos ter alterações de coagulação, formação de microtrombos, e assim vai o quê? Aumentar a isquemia. Vamos ter um aumento de isquemia. E também, como eu botei aqui, vamos ter liberação de enzimas lisossomas que vão provocar uma destruição celular. Então, esses são os mecanismos descompensatórios. Então, pessoal, é importante frisar então que na fisiopatologia que quando o paciente está em choque, ele vai ter uma queda de braço entre mecanismos compensatórios e mecanismos descompensatórios. Então eles vão estar guerreando, é um duelo, entendeu? Em algumas situações, os compensatórios eles vão sim conseguir lidar contra os mecanismos descompensatórios. Porém, em outras situações, eles não conseguem lidar. Ou seja, chega um momento que os compensatórios eles começam sim a perder para os descompensatórios. E nesse momento, quando eles começam a perder, temos então um choque descompensado.
E aí, nessa situação, é preciso sim uma intervenção médica. Caso contrário, o paciente pode vir a óbito. Em um suporte avançado, o atendimento, basicamente, ele tenta simular os mecanismos compensatórios, ou seja, o que o organismo já faz naturalmente. Por exemplo, em um choque hemorrágico, o que vai acontecer é o seguinte: vão repor volume e vão tentar parar a hemorragia. Nada diferente do que os mecanismos compensatórios tentam fazer. Tudo bem? Então, a partir disso, resolvi trazer aqui para vocês o nosso último objetivo de aula, que é a classificação do choque hemorrágico, que é o mais comum em politraumatizados, ou seja, é um tipo de choque hipovolêmico, como já citei anteriormente. E aqui mostro para vocês essa tabela, que foi retirada do PHTLS 8ª edição também. Sendo essa tabela usada em qualquer paciente que esteja sangrando, para saber a gravidade do quadro da vítima, né? E a partir da observação dessa tabela, podemos ver aqui que temos a classe 1 e 2, que são consideradas choque compensado, e teremos a classe 3 e 4 de choque hemorrágico, que são considerados choque descompensado. Ou seja, aquilo que eu já falei, mecanismos descompensados vencendo mecanismos compensados. Vocês podem ver classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. Vamos abordar cada uma dessas classes. Beleza? Vamos lá. Então temos a classe 1, que aqui o paciente só tem história de perda, mas todos os parâmetros aparecem normal, como frequência respiratória, frequência cardíaca, tudo normal. Aqui o paciente ele só perdeu menos que 15% do volume sanguíneo dele, ou seja, até 750 ml. Na classe 2, aqui o paciente já perdeu de 15 a 30% do seu volume sanguíneo, cerca de 750 a 1500 ml. Mas o mais importante saber aqui na classe 2 é que o paciente já vai apresentar o que? Taquicardia. O paciente aqui já apresenta taquicardia, como vocês podem ver aí onde eu circulei. Mas a pressão arterial ainda continua normal. No máximo, o paciente aqui pode ter uma hipotensão postural. Quando ele muda de decúbito, a pressão pode cair, mas a hipotensão dele não é mantida. Então aqui, na classe 2, é importante saber que o paciente vai ter taquicardia. Tanto na classe 1 quanto na classe 2, como vocês podem observar aqui na tabela, irá ser feita infusão de cristalóides, ou seja, soro fisiológico ou ringue lactato. O ideal é que estejam aquecidos, né? E serão suficientes ao paciente. Tudo bem? Esses são os dois choques compensados. Agora vamos para os choques descompensados, que é a classe 3, né? A classe 3 aqui, já temos um paciente com uma perda de 30 a 40% de volume sanguíneo, como podem ver aqui, e cerca de 1.500 a 2.000 ml esse paciente perdeu. Aqui, além da taquicardia que já estava presente na classe 2, o importante é saber aqui a hipotensão. Aqui o paciente já está hipotenso. Aqui nesse caso, além de infundir cristalóides, é necessário realizar também a transfusão sanguínea. E também, é claro, controlar a hemorragia, né? Não adianta você transfundir e não controlar a hemorragia. Por último, temos o quadro mais grave, que é o choque hemorrágico, que é a classe 4, né? Que é aquele paciente chocadaço. Aqui esse paciente ele vai ter uma hipotensão grave, e é importante você lembrar aqui da regra dos 4. É tipo uma dica, ou seja, o paciente perdeu mais de 40%
4, 40% de volume sanguíneo, ou seja, mais de 2 ml de sangue. Frequência está acima dos 140, ou seja, tem um 4 aqui, 140. Tem uma frequência respiratória acima de 35, mas em muitos casos você vai se deparar com uma frequência ventilatória acima de 40, então já pode sim se encaixar na regra dos 4. Então, a dica que usa-se. E nesse caso, por ser bem grave, é preciso um controle imediato da hemorragia, uma transfusão de sangue do tipo O negativo, pois aqui não vai dar tempo de fazer uma tipagem ou uma prova cruzada, e também uma infusão mínima de cristalóides, é o que se recomenda de acordo com a tabela, PHTLS ou 8ª edição. Tudo bem? Beleza? Então, pessoal, é isso. Muito obrigado. Tentei ser bem objetivo nessa aula, apesar de ficar um pouco longa, mas acredite, eu tentei passar por cada tema, por cada objetivo que vocês deveriam saber. Se essa aula lhe ajudou de alguma forma, curtam e compartilhem esse vídeo. E não se esqueçam, por favor, de seguir as nossas redes sociais. Só procurar lá Projeto Alfa Rio Branco, em cada rede social dessa, Instagram, Facebook e YouTube. E por último, não se esqueçam, use máscara, pois a pandemia não acabou. Tchau.